Graça e paz, bênçãos de Deus sobre você, sobre toda a sua família, onde quer que você esteja nessa hora, talvez reunido aí com a igreja, com sua comunidade religiosa, ou quem sabe você esteja num grupo familiar, num pequeno grupo, como a gente chama, ou quem sabe em sua casa, né? Assistindo aí em sua casa, com sua família, ou sozinho, não importa. O importante é que você e eu estamos juntos nessa hora e o Senhor está conosco. Esta é a Semana da Família, Invencíveis com Deus. E eu quero começar como tenho sempre feito, citando um versinho da Bíblia antes da oração. Esse eu sei de cor. Está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 13. Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E eu escolhi a propósito esse verso porque nós, no tema de hoje, vamos precisar realmente de muita força de Deus para que a gente consiga viver essa orientação do Senhor. Vou falar um pouquinho hoje sobre namoro. E aí, você está nessa fase? Já passou por ela, já faz muito tempo, hoje você já está casado, se bem que a gente casa e deve continuar namorando, né? Namoro é algo tão bom, é tão especial, que deve permanecer no noivado e no casamento, enfim, deve permanecer por toda a nossa vida. Mas eu quero falar sobre o namoro hoje, pensando mais na fase mesmo inicial, quando o garoto e a garota ainda são solteiros, tornam-se amigos e a partir daí começa o namoro. Vamos pensar um pouquinho nisso hoje. Fica aí, não fuja não, tudo vai dar certo. Com a bênção de Deus, tudo dá certinho. Vamos orar. Pai querido, te peço, Senhor, por tua bondade, orienta-nos mais uma vez, para que tenhamos um momento especial de orientação, de conselhos, de direção do Senhor para a nossa vida, especialmente para os nossos filhos. Te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos para frente. Se você me perguntar assim, pastor, onde a Bíblia fala de forma direta sobre namoro, sinceramente eu não sei. Eu acredito que a Bíblia não tem assim uma referência específica sobre o namoro, até porque namoro é algo relativamente novo. É provável que você saiba que no passado os pais eles escolhiam e combinavam o casamento dos filhos. Mas existem alguns versos da Bíblia assim que dão uma certa indicação. Veja, por exemplo, esse incentivo bíblico sobre essa questão da gente buscar alguém. Está em Provérbios, vamos a Provérbios que tem nos orientado muito, não é? Nesses dias aqui na Semana da Família, Provérbios 18, verso 22, está escrito assim: o que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência ou a bênção, o favor do Senhor. O que acha uma esposa acha o bem, acha um bem precioso e alcançou a bênção do Senhor. Assim a gente acredita que realmente Deus nos orienta e nos conduz, e como é maravilhoso quando a gente encontra assim, né, uma esposa ou um marido, né, que se torna bênção de Deus em nossa vida. A mulher pode ser uma bênção para o homem, assim como o homem ser uma bênção para a mulher. Mas, pensando especificamente no namoro, como a gente conhece, o namoro é sem dúvida uma fase muito especial da vida. Normalmente, a cortesia é uma marca, assim, que é preponderante no namoro, não é verdade? Cortesia, assim, gentileza, cordialidade. Alguém, inclusive, disse que a cortesia é o óleo que coopera para o bom relacionamento, para o bom funcionamento dos relacionamentos humanos. É isso, cortesia como um óleo, não é? Que lubrifica e que, consequentemente, facilita os relacionamentos humanos. Eu me lembro já há muito tempo, ouvi um ditado, talvez você também conheça, que diz assim, que no namoro é ele na chuva e ela no guarda-chuva. Aí no noivado, ambos debaixo do guarda-chuva. E no casamento, ele no guarda-chuva e ela na chuva. Oh, misericórdia! Que pena, né? Que muita gente tem a cortesia, mas só durante o namoro. No noivado já vai modificando e quando chega no casamento muda completamente. Isso não pode ser assim. Não deve ser assim de forma nenhuma. Namoro é uma fase de experiência e de observação. O namoro é um preparo para o futuro. E aí um outro ditado também antigo é assim: quem fracassa no preparo,
prepara-se para o fracasso. É muito importante durante o relacionamento de namoro, observar a pessoa, observar bastante, observar o caráter da pessoa. Outro aspecto, a convivência familiar desse garoto, dessa garota com quem você está namorando, né? A responsabilidade dele ou dela para com a vida, para com o trabalho, né? Isso é muito importante. Outra coisa, e é lógico, deixei por último, mas não menos importante, até mais importante do que tudo, o relacionamento do seu namorado ou da sua namorada com Deus, além de outros aspectos. Eu quero destacar essa questão da observação, alguns pontos. O primeiro deles é esse aqui. Se o seu namorado ou sua namorada tem amor a Deus. Porque você sabe, o amor a Deus, ele define em muito a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Quem experimenta o amor na dimensão vertical para com Deus, certamente também terá amor para compartilhar na dimensão horizontal para com seus semelhantes. Então observe bastante se o seu namorado ou sua namorada verdadeiramente ama a Deus, tem conhecimento de Deus, tem experiência com Deus, tem interesse de buscar ao Senhor, se procura priorizar o reino de Deus, né? E um outro ponto, primeiro, a relação com Deus, e um outro ponto importantíssimo tem a ver com exatamente a maneira como seu namorado ou namorada relaciona-se com a família dele ou com a família dela, com os pais, com os irmãos. E olha, ouça bem isso. Se ele ou ela não trata bem a família, não respeita, não se importa, não cuida dos seus familiares, você pensa que quando você se casar com essa pessoa, ela vai cuidar de você? Ela vai se importar com você? Não, de forma nenhuma, né? De maneira nenhuma. E eu me lembro uma vez conversando com uma garota, eles estavam para casar e todo mundo desaconselhava a menina a se casar com aquele rapaz. Inclusive eu tinha também esse mesmo pensamento. E um dia conversando com ela, já que houve uma oportunidade, eu disse assim, você está realmente convicta? Ah, pastor, eu estou convicto, sim. Eu disse, mas olha, além de outros aspectos, você tem visto como que ele trata a família dele? Você já percebeu que ele se relaciona muito mal com os pais, com os irmãos? E ela disse, sim, pastor, eu noto, eu vivo lá na casa deles e eu vejo que realmente o clima entre ele e a família é muito ruim. Mas ela disse assim, só que, pastor, tem uma coisa, pastor, aquele pessoal lá não presta, não. A família dele é muito ruim, é um pessoal muito chato, muito briguento, muito invejoso, muito ciumento. E ela foi falando mal da família dele. Aí ela disse assim, só que tem uma coisa, pastor, apesar dele não se relacionar bem com eles, comigo, pastor, ele é muito querido, ele é um docinho, ela falou. Aí quando ela disse assim, ele é um docinho, eu disse para ela, pois espere, que o docinho vai azedar. É só uma questão de tempo. Oh, sim. Se não trata bem os pais, os irmãos, os mais próximos, do próprio sangue, você acha que essa pessoa depois vai realmente tratar bem você? Como diz o outro lá, sabe nada, inocente, né? Tem que ficar esperto. Então, primeiro, como se relaciona com Deus? Segundo, como se relaciona com a família? E eu vou também compartilhar alguns conselhos para você que é jovem, ou mesmo que já não seja, mas quer ter um namoro cristão. Eu gosto, inclusive, de dizer que namoro de jovens cristãos é um namoro vegetariano. Precisa explicar? Não. Precisa não, né? Deixa assim mesmo. Mas já deu o recado. Você sabe que um dia falando isso, eu mencionei que o namoro deve ser namoro vegetariano. No final do culto, uma senhora passou por mim e disse assim, sabe, pastor, aquele lance que o senhor falou do namoro vegetariano? Eu falei, sim. Ela disse, pastor, eu acho que o senhor vive para lá de Bagdá. Eu olhei para ela e disse assim, irmã, não, irmã, eu acho que eu sei onde é que eu vivo. É verdade, eu disse para ela, que muitos jovens, até mesmo da igreja, não têm esse tipo de namoro. Estão namorando como o mundo namora, e você sabe que tem muita gente por aí no mundo que diz que está namorando, mas na verdade está tendo um caso, não é? Está tendo relacionamento íntimo todo o tempo, e só porque às vezes não moram na mesma casa, ou porque até moram juntos na mesma casa, mas como não são civilmente casados, dizem que estão namorando, enfim.
A ideia do mundo em relação ao namoro é muito diferente daquilo que nós cristãos cremos. Mas eu já aproveito e digo uma coisa aqui para você. Mesmo que o mundão aí, de modo geral, considere meus conselhos como ultrapassados, retrógrados, ridículos, de gente alienada, até retardada, quer saber de uma coisa? Eu não estou nem aí para o que o mundo pensa, para o que o mundo ensina, para o que o mundo diz. O meu compromisso com você, como pastor, é compartilhar com você aquilo que eu creio ser a vontade de Deus para a sua vida. Então eu lhe dou esse conselho, não se impressione com a pressão do mundo. Viva de acordo com sua consciência, com base no conhecimento que você tem da palavra de Deus. Então o meu conselho para você é com base naquilo que eu sei ser a vontade de Deus. E olha aqui, eu creio que há muitos jovens hoje que pertencem ao povo de Deus, independentemente da igreja, da denominação religiosa, que estão vivendo sim de acordo com a orientação do Senhor. Tem muita gente aí na linguagem dos jovens chutando balde, pisando na bola e fazendo aí, comendo o lanche antes do recreio, claro que tem, mas ainda tem muitos que estão sendo fiéis ao Senhor, que estão procurando viver com integridade e com dignidade. Eu parabenizo você se você tem vivido assim. E se não tem, juízo na sua cabeça. Porque é assim, a gente é livre para fazer o que a gente quer, mas todos nós nos tornamos escravos das consequências das nossas escolhas. Então aqui vão alguns conselhos para você. Primeiro, namore com quem tem os mesmos princípios, mesmos valores e propósitos que você tem. Evite o que a Bíblia chama de julgo desigual. Depois você pode ler na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 16. Ali Paulo fala um pouquinho sobre essa questão de julgo desigual. Entenda uma coisa sobre o julgo desigual. A questão não é que o crente ou da igreja é bom e o outro que não é crente ou não é da igreja seja ruim. Até porque seria muita pretensão nossa, não é? Dizer que nós somos todos bons e os outros são todos ruins. Permita-me a franqueza, tem muita gente boa na igreja, mas tem gente ruim também na igreja. E no mundão aí, sem igreja, tem muita gente ruim, mas também tem gente boa. Então a questão do julgo desigual não é que um é bom e o outro é ruim, mas é que os dois são diferentes. Será difícil para ambos esse relacionamento, quando um tem um pensamento religioso e outro tem outro, até porque você sabe, a questão religiosa define muita coisa em nossa vida. Nossa maneira de pensar e de agir, nosso estilo de vida. Eu penso que o melhor argumento, inclusive, em relação a essa questão de evitar o julgo desigual, é a própria experiência de quem vive em julgo desigual. Eu conheço muitos casais por aí, ou muitas pessoas por aí, que se pudessem voltar no tempo, não se casariam nessa união de julgo desigual como se casaram. Muitos que escolheram esse caminho, se pudessem voltar no tempo, não escolheriam. Claro que tem gente que está feliz, está realizada, mas a maioria que vive em julgo desigual não vive um relacionamento completamente assim realizado, próspero e feliz. E repito, essa infelicidade se verifica não só na vida do que é crente, mas do outro também. Um outro conselho, vamos lá, é dia dos conselhos. Converse francamente com seu namorado ou com sua namorada sobre a questão relacionada a sexo. A gente crê que o sexo foi criado por Deus. Aliás, a gente não crê simplesmente, a gente sabe disso, né? O sexo é lindo, é criação divina, para o nosso bem, para o nosso prazer, para a nossa felicidade. O sexo é como uma liga que cola, que une o casal, enfim. Plano maravilhoso de Deus, mas, segundo a Bíblia, o relacionamento íntimo sexual ele é próprio apenas dentro do vínculo do casamento e casamento entre homem e mulher. Então, uma sugestão que eu lhe dou, logo no início do seu namoro, converse com seu namorado ou com sua namorada sobre essa questão relacionada a sexo, sobre o que você pensa quanto a isso, que a intimidade sexual deve ser apenas dentro do casamento e estabeleça limites para os contatos físicos, para as carícias físicas, logo no início do namoro. Isso é muito importante. Repito, como eu lhe disse, eu estou falando aqui dentro de uma visão cristã. Para o mundo isso é ridículo, isso é bobagem, mas permita-me a franqueza que o mundo vá às favas com seus pensamentos. Meu compromisso com você é dizer aquilo que eu entendo ser a vontade de Deus. Outra ideia, não ceda à pressão, não ceda à chantagem. Do tipo assim,
Ah, todo mundo faz. Ainda dentro dessa questão do sexo, né? Todo mundo faz. É parte da cultura moderna, não é? É uma necessidade, inclusive, ele poderá dizer, ou ela poderá dizer para você, se nós não fizermos sexo, se nós não tivermos intimidade, nós vamos ter problemas psíquicos. Ah, sim. Nós vamos ter que experimentar para ver, inclusive, se há compatibilidade. Fazer um test drive. Ei, que isso? Você não é uma máquina? Você não é um automóvel, por exemplo, para alguém querer fazer o test drive com você? Esse negócio de ter que experimentar para ver se há compatibilidade, não caia nessa onda. E essa questão também de que vai ter problema psíquico, ó, que besteira, que bobagem. Pura pressão, não é? Pura chantagem. Outra ideia, assim, alguém poderá dizer para você na pressão, olha, a gente usa preservativo, não é? Ouça isso aqui. O preservativo, como por exemplo a camisinha, pode proteger seu corpo, mas não protege sua alma. E acredite, as feridas feitas na alma, elas são muito mais profundas e difíceis de serem cicatrizadas do que feridas feitas apenas no corpo. Alguém poderá dizer para você também, olha, um papel não vai fazer diferença. Se você me ama mesmo, você vai provar isso me dando todo o seu amor. Então nessa hora você responda para ele ou para ela, se você me ama mesmo, você vai provar isso me respeitando e nunca mais me forçando aí contra meus princípios. E quer saber de uma? Se continuar insistindo e fazendo pressão, você diga assim, meu filho, acabou, está demitido. Ou minha filha, não é? Siga seu caminho, pode vazar, como dizem os jovens. É assim, antes só do que mal acompanhado. Não ceda à pressão. Um outro conselho para você, vigie seus pensamentos. E cuidado com o que você vê e com o que você ouve. Lembra das palavras do Senhor? Lá em Mateus capítulo 6, Jesus disse que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso, Jesus disse, estará iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. E disse Cristo assim que quantas trevas, quão profundas essas trevas serão. Portanto, tenha cuidado com o que você vê e com o que você ouve. E mais, mantenha boas amizades, siga os bons exemplos. Converse com pessoas, assim, pessoas que, do seu convívio, que você sabe que venceram nesse aspecto, tiveram um namoro digno, um namoro vegetariano, sim. Converse com essas pessoas que venceram ou que, quem sabe, ainda estão namorando e estão vencendo. Estão namorando da forma correta, de acordo com a palavra do Senhor. Procure conversar com essas pessoas e receber delas conselhos, orientações e motivação. E ainda mais, tenha um namoro abençoado por Deus e por seus pais. Especialmente se os seus pais temem a Deus, sabe? Se os seus pais são aqueles que costumam aconselhar de acordo com a palavra de Deus, então ouça o conselho dos seus pais. Acredite nisso. Ok? Procure ter um namoro que seja abençoado pelos seus pais. Se os seus pais, que são fiéis a Deus, não concordam com esse namoro e eles já explicaram a você por quê, termine. Melhor assim. Deus não vai abandonar você. Muito pelo contrário. Quando nós seguimos os conselhos e orientações dos nossos pais, nós estamos honrando os nossos pais e assim nós estamos honrando a Deus. Lembra que nós pensamos nesse assunto já? Outro conselho importante, dedique-se aos seus estudos, seu trabalho. Mente ocupada é a oficina do diabo, já ouviu isso, né? Então procure trabalhar, procure estudar, procure fazer trabalho voluntário, trabalho missionário, fuja do sedentarismo, pratique exercícios físicos, esportes. E, por último, eu lhe diria, priorize o reino de Deus. Viva para a glória do Senhor. Seja um discípulo de Cristo. Olha aqui uma coisa, está assim de fã de Jesus, ó. Está dando de cacho, tem fã de Jesus aí para todo lado. Jesus precisa de discípulos. O discípulo é aquele que segue o seu mestre, anda no caminho do Senhor com fidelidade e vive para a glória do Senhor. Estude a Bíblia sempre, viva em oração, vive em comunhão ininterrupta com o Senhor, porque você é um príncipe, você é uma princesa de Deus. E eu quero terminar com Filipenses capítulo 2, verso 15. Comecei com essa carta e vou terminar com ela. Carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 15, está escrito assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis,
no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Deus está chamando você para que no meio dessa geração, como diz Paulo, corrompida e perversa, pervertida. Imagine se isso era real no primeiro século, nos dias de Paulo, imagine em nossos dias. A situação está muito pior, mas no meio dessa geração pervertida e corrupta, está escrito: nós devemos, como filhos de Deus sinceros, resplandecer como luzeiros ou como luminares no mundo. Que o Senhor lhe abençoe. Que verdadeiramente a palavra de Deus guie os seus caminhos, para que você tenha uma vida digna e feliz. Namorar sem problema, um de cada vez, ou uma de cada vez, não é? Mas namorar sim, com sabedoria, com orientação, com conselho de Deus, para que você tenha um namoro digno que valha a pena. Vamos orar então? Vamos orar porque da orientação do Senhor é que a gente precisa. Pai querido, te louvo, Senhor, por mais essa mensagem, por mais esse encontro, e te peço, especialmente nessa hora, que tu abençoes os rapazes e moças, e quem sabe irmãos e irmãs que já tenham mais idade, mas que também, Senhor, estejam nesse propósito de namorar, estejam namorando ou desejam namorar. Abençoe esses teus filhinhos, Senhor, para que eles tenham relacionamentos saudáveis, que tragam felicidade para eles e para as pessoas com as quais eles se envolvem. E que assim, Senhor, seguindo de acordo com o teu plano e não cedendo às pressões do mundo, nós vivamos uma vida digna, livre e feliz. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.